E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma análise de jogo do Botafogo, ontem contra o Bangu, vitória do time Sub-23 nessa despedida deles aí no Campeonato Carioca. Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal, que é a análise do jogo, vou pedir, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscrever aí rapidinho, é gratuito, deixar o like nesse vídeo, compartilhar para os seus amigos botafoguenses para ajudar a gente nesse crescimento aqui do nosso projeto. E sem demorar muito, porque tem bastante coisa para falar do jogo de ontem, né? Despedida do time Sub-23, esse time alternativo que começou o Campeonato Carioca. Agora a gente espera para o jogo de quarta-feira que sejam os titulares, né? Mesmo sendo treinados pelo Carlos Leiria ainda. Mas um dos primeiros jogos que tem coisas positivas para falar, né? Não só pela vitória, que era o mais importante ontem, mas pelo desempenho de alguns garotos que mostraram o que deveria ter sido mostrado desde o início. Eu falei no vídeo passado, na análise do jogo contra o Volta Redonda, que esse início de campeonato carioca era uma oportunidade de ouro para esses garotos, né? De você mostrar que você pode, que o time pode contar com você, que o clube pode contar com alguns garotos ali da base. E não vinha sendo demonstrado, né, pela maioria. E ontem alguns nomes surpreenderam, né? O Newton voltou a jogar de volante, que deu uma segurança no meio de campo muito importante no jogo todo, né? Acabei esbarrando aqui na luz, ficou mais forte, deixa eu só regular aqui. O Newton voltou a jogar de volante, isso foi uma surpresa muito boa. O Cauê foi sacado do time, né, que é um dos destaques desse time Sub-23, por já ter participado do time profissional e tal, mas o meio de campo estava desequilibrado com ele, com o Patrick de Paula e tal. E o Newton volta, sai da lateral direito, entra o Cauã Branco, que foi bem seguro no jogo ontem também. O Newton voltou para o meio de campo, deu uma segurança maior nesse meio, junto com o Cauã Lins, que foi muito bem no jogo de ontem. O Patrick, autor de gol, inclusive, buscando mais o jogo, né? Mais como um meio ofensivo do que um volante. Outro garoto foi bem, o Rafael Lobato, né? Que já vinha vindo bem desde a primeira rodada, quando ele entrou lá de lateral esquerdo contra o Maricá, que ele sofre pênalti, e aí depois ele vai ganhando a vaga no time titular, mas nunca no ataque. Ontem ele jogou no ataque com o Yarlin e com outro garoto que foi muito bem, que na minha opinião foi a maior surpresa do jogo, que foi o Kaique no lugar do Matheus Nascimento, né? Não que o Matheus Nascimento não merecesse sair do time, porque merecia por não estar jogando bem, mesmo tendo feito um belo gol contra o Volta Redonda, mas o Kaique mostrou o que a torcida do Botafogo espera do Matheus Nascimento, sabe? O garoto com vontade mesmo, ele atacando os espaços, toda oportunidade. Inclusive, o primeiro gol sai de uma jogada que ele ataca o espaço na linha de fundo, ele recebe, cruza para trás e a bola acaba chegando no Patrick de Paula. E esse era o espírito que a gente esperava desse time Sub-23, sabe? Desses garotos de... Cara, esse aqui é a chance da nossa vida, pô. A gente não foi jogar a Copinha, mas a gente vai jogar o Campeonato Carioca, que é mais importante ainda. A gente vai ter chance de mostrar para muito mais gente do que a gente é capaz de fazer. E ele conseguiu, cara. De verdade, foi uma grata surpresa ontem. O Matheus Nascimento depois entrou e você percebe a diferença de intensidade do jogo de um para outro. Foi, assim, realmente bem diferente, bem diferente. E o mais importante ontem era a vitória, né? Além das mudanças táticas que eu gostei que o Carlos Leiria fez, a vitória era o mais importante. O time estava com 3 pontos só, afundado na vice-lanterna, só tá acima do Bangu, inclusive, que não marcou nenhum gol no Campeonato Carioca, então a vitória ontem era mais do que primordial. E fez o time conseguir respirar um pouco, né? Para essa sequência agora de Campeonato Carioca. Porque é importante, mesmo não valendo o campeonato, não sendo importante, é bom você classificar por causa da Copa do Brasil, né? O Botafogo, nos últimos 2 anos, classificou para a Copa do Brasil ganhando a Taça Rio. E esse ano a chance de terem 2 grandes disputando a Taça Rio é muito grande. Porque dos 4... O Botafogo ainda não estreou os titulares, o Fluminense estreou 2 jogos atrás, e ontem tropeçou contra o Madureira, o Vasco estreou 2 jogos, ganhou os 2, o Flamengo começou a jogar também com o seu time titular já. Então é importante você classificar para as semifinais, mesmo que você não pense em ganhar o título, tá bom? Que realmente não é importante para essa temporada, mas a classificação para a Copa do Brasil seria mais bem encaminhada você classificando para as semifinais. E a vitória de ontem foi importante, porque o time chega a 6 pontos, vai para a 5ª posição. Quarta-feira tem um clássico contra o Fluminense, a estreia do time titular. Não é um momento de grande cobrança, a gente não sabe como o Leiria vai montar esse time, né? Aspectos táticos, aspectos técnicos, principalmente os aspectos físicos, tá? Que pode contar bastante.
E a gente vai ter que esperar um pouquinho. Ainda tem Supercopa do Brasil pela frente. Provavelmente, mesmo acertando com um treinador, quem deve comandar o time é o Carlos Leiria, né? É algo que me preocupa um pouco, mas o jogo de ontem me deixa um pouco mais satisfeito do que esse time sub-23 podia apresentar. Eles mesmos, nas entrevistas depois do jogo, o Patrick falou, o Cauê falou, que eles poderiam ter entregado mais, e eu concordo. Acho que poderia ter tido uma... não de questão de pontuação, mas de entrega mesmo, de resultado, de resultado de jogador mesmo, não de pontuação, não de ganhar jogo, mas de mostrar mais deles. Alguns garotos não aproveitaram as chances. Na minha opinião, a dupla de zaga foi muito mal, tirando o jogo de ontem, que também pegou o pior time do campeonato, que não marcou nenhum gol até agora. Os laterais não foram bem, tanto que o Newton foi improvisado. O camisa 10, o Vitinho, também não foi bem praticamente nenhum jogo. E os outros garotos aproveitaram sim, eu acho, na minha opinião. Rafael Lobato, Yarlen, ontem o Kaique. O Patrick de Paula, na minha opinião, que não é um garoto, mas que voltou agora de empréstimo, mostrou alguma coisa, mostrou que pode ser utilizado, pode ser utilizável também, né? Modificando a palavra, pode ter alguma coisa de bom se o Botafogo não for ao mercado. Também a posição de volante já tem muita gente para jogar. O Patrick de Paula é mais um. E na minha opinião, quem mais aproveitou a chance foi o Newton, tá? Foi o que jogou melhor desde o jogo contra o Maricá, depois foi jogar de lateral e jogou bem. Agora voltando para a posição de volante, joga bem também. Então, na minha opinião, quem sai mais forte desse campeonato carioca é o Newton, e o Botafogo agora com o time titular tem tudo para conseguir uma classificação tranquila, mesmo com desfalques, com um time um pouco mais enfraquecido desde o ano passado, né? O Arthur chegou agora, só deve começar a jogar depois da Supercopa, então os outros reforços também. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais e primeiro focar no jogo do Fluminense quarta-feira, que é um clássico da nossa casa, e tudo para fazer um bom jogo. É isso, meu povo. Se inscrevam aqui no canal, por favor, para vocês continuarem vendo os nossos vídeos sobre o Botafogo e todas as notícias diárias. Nos sigam nas outras redes sociais também, no Instagram, no TikTok. A gente sempre deixa o link e o arroba na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço, tamo junto, até a próxima.